Gente, essa daqui é a Fer e hoje nós viemos contar a história profissional da Fer. Vamos começar contando como a Fer tá hoje. Fer é de Cianorte, hoje ela mora em Tupã, começou na farmácia, a Fer já vai explicar melhor isso, mas hoje ela é uma farmacêutica com a própria clínica lá em Tupã e especialista em harmonização facial. Nós estamos aqui com a missão de contar a história da Fer para vocês. E por quê, gente? Porque é muito importante o nosso cliente e as pessoas que nos seguem saber, né, da onde a gente veio, qual é a nossa trajetória. Às vezes a gente vê uma pessoa, contrata um serviço e nem imagina tudo que a gente precisa percorrer para a gente ser quem a gente é hoje. Então, é importante a gente contar os detalhes, né, Fer? E aí hoje eu vou perguntando, a Fer vai me ajudar a contar a história dela para vocês, porque a gente está muito curioso pelos detalhes. Por mais que a gente conhece, sempre tem coisas que ficam no passado, mas precisam ser relembradas quando a gente está num momento de sucesso. Não é, Fer? E daí, Fer, como é que você tá hoje? Quem que é a Fer profissional empreendedora hoje? Hoje eu tenho uma clínica de estética na cidade de Tupã. Então, meu foco principal é a harmonização facial. Então, eu trabalho com tratamentos para face. Então, botox, preenchimentos, bioestimuladores, né? Então, assim, o meu objetivo principal é a autoestima das minhas pacientes. Então, resgatar essa autoestima, essa autoconfiança através do meu trabalho. Então, eu consigo através, né, desse tratamento de face nelas. Então, e daí, como que essa Fernanda, especialista hoje em harmonização facial, sendo farmacêutica, começou? Aonde começou a sua história profissional, Fer? Então, volta lá atrás. Qual faculdade que você fez? Começa desde o começo. Como que foi esse período? Se teve alguma dificuldade, eu vou te ajudando a lembrar detalhes. Então, vamos começar lá do começo. A Fer saiu do ensino médio. E daí, qual que foi a sua primeira faculdade? Como que começou a sua trajetória até chegar hoje, nessa profissional de sucesso de hoje? Como foi o início? Então, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com estética. Eu estava fora, assim, nunca imaginei mesmo. Então, eu fiz farmácia porque eu admirava muito meu pai, né? Meu pai tinha uma farmácia aqui na cidade de Cianorte e ele, assim, através do trabalho dele, ele ajudava muito as pessoas. Então, meu pai não teve formação profissional, né? Seu pai não era farmacêutico? Não, era farmacêutico. Ele era balconista da farmácia. Naquela época eu falava em farmacêutico prático, né? Tá. Porque ele saiu lá da roça e veio para a farmácia, trabalhou muito tempo, trabalhou de office boy, depois balconista, e depois ele chegou até a farmácia dele. Então as pessoas confiavam muito nele, então chegavam lá e falavam: Luiz, meu filho tá com dor de garganta, né? O que você passa para mim? Então as pessoas faziam uma consulta ali no balcão mesmo, e eu admirava muito ele, né? Porque eu via que ele ajudava muito as pessoas. E todo mundo tinha essa... as pessoas gostavam do meu pai, ele era uma pessoa de confiança, uma pessoa que ele não tinha formação profissional, mas ele tinha muito conhecimento naquilo que ele fazia, ele era muito bom naquilo que ele fazia. Então eu admirava ele e quando eu fui escolher minha profissão, eu falei, eu tinha essa admiração por ele, então eu escolhi ser farmacêutica por conta disso, por conta da admiração que eu tinha com meu pai. Nossa, foi praticamente uma homenagem para o seu pai. Ter a faculdade de farmácia que ele não teve. Ele não teve. Isso foi muito legal. É verdade. E daí você morou em Cianorte, aqui não tem faculdade de farmácia. Onde foi essa faculdade? Aí eu comecei a fazer faculdade em Umuarama, né? Meus pais não gostariam que eu mudasse daqui, então eu ficava de dia aqui em Cianorte e à noite eu ia para Umuarama. Então eu pegava um ônibus e ia, né? Todos os dias para Umuarama. E é engraçado, porque nesse período, quando eu comecei a faculdade, meu pai tinha farmácia aqui. Só que nesse período ele resolveu vender, porque ele estava muito cansado de trabalhar com farmácia. Então ele vendeu e ele começou a empreender em outro ramo, o ramo alimentício. E daí? Você teve um sentimento quando o seu pai vendeu a farmácia? Eu falei, ou você não tinha essa ideia, assim? Não, eu tive um sentimento assim, falei, nossa, eu tô fazendo faculdade, ele vai vender, e agora? Mas ao mesmo tempo eu também pensava que eu queria partir para análises clínicas, eu queria ajudar, mas através dos exames laboratoriais. Enfim, aí ele vendeu e começou a trabalhar no ramo alimentício. Só que ele não tinha muita experiência nessa área, né? Então, assim, eu não sei exatamente o que aconteceu, que eu era muito nova na época, mas ele quebrou. Então, ele teve um problema financeiro muito grande, né? E eu acho que a partir daí começou a minha história, assim, profissional, porque a partir da dificuldade que eu tive na minha vida,
né? Eu tive que me virar, eu e meus irmãos, desde muito nova, né? Então, assim, eu lembro que na época tinha Expovest aqui em Cianorte. E daí tinha aquele caminhão da sorte, das bolinhas, lembra? E eles contratavam, assim, as meninas por dia para sortear a bolinha no caminhão. Eu não sabia disso. E eu morria de vergonha, só que eu precisava muito de dinheiro, porque meu pai foi trabalhar de balconista, ele ganhava muito pouco e não dava nem para pagar minha faculdade com o que ele ganhava. Então a gente teve que começar a trabalhar muito cedo. A opção não foi vamos trancar a faculdade, vamos desistir. Não, vamos trabalhar e vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Então, aí eu entrei com o FIES, tive essa possibilidade na época, meu pai pagava metade, enfim, e meu pai também deixou atrasar vários meses, no final do ano fez um acerto, acho que Deus foi providenciando as coisas, sabe? E daí eu fui, voltando lá no Caminhão da Sorte, daí uma amiga chamou, falou, olha, vai ter o sorteio das bolinhas, você não quer participar? Ganha X reais, eu não lembro, acho que na época era R$200, pra ir, eu falei, eu não queria porque eu tava com muita vergonha, falei, nossa, o povo vai me ver, vai tirar sarro de mim, enfim, mas eu precisava muito de dinheiro, aí eu fui, mas eu fui chorando, e eu, né, fui lá no Caminhão da Sorte, da bolinha, trabalhei, e aí no outro dia eu tava na primeira página do jornal, eu falei, pelo amor de Deus, essa é a minha foto, eu falei, tudo que eu não queria era que... Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos. Tá, fez sucesso na cidade, né? Fiquei famosa, azul, tá. A menina da bolinha, né? Aí, enfim, aí nesse dia, eu tava lá no Caminhão da Sorte nessa semana, os gerentes da Caixa Econômica, e tinha um que conhecia meu pai, e ele tava precisando de uma telefonista na Caixa Econômica. Aí ele sabia, né, tipo, conhecer meu pai e tudo. Aí eu falei, eu tô procurando emprego. Ele falou, mas você tem 18 anos? Eu falei, não tenho 18 anos. Aí ele falou, então não posso te contratar como telefonista, mas eu posso te dar o cargo de estagiária, que era aquelas meninas que ficavam na Caixa Econômica, aquele jalequinho, tipo, posso te ajudar? Uhum. Aí eu fiquei 6 meses como estagiária, trabalhei na Caixa, então eu trabalhava de dia. Daí já, né, trabalhava na Caixa de dia e daí à noite eu ia pra faculdade. E a minha mãe também começou a fazer bombom pra fora, então eu ia pra faculdade com a bolsinha, então eu vendia bombom e pão de mel no intervalo das aulas. E aí foi indo, né, a gente foi levando E depois, quando eu terminei os 6 meses, né, de contrato com a Caixa Econômica, surgiu de novo a vaga de telefonista, deles me contrataram. Aí eu fiz minha faculdade sendo telefonista da Caixa Econômica, né, trabalhava de dia e à noite eu ia para Umuarama, né, então era 1h30 para ir de ônibus, 1h30 para voltar. E eu continuei vendendo os bombons e assim foi até que a gente conseguiu, né, passar por esse período aí que não foi muito fácil, mas acho que a gente conseguiu, né, superar, hoje, né? Voltando para a realidade, né? Essa parte é o tempero do sucesso de hoje, né? Você tá contando coisas que eu sei sobre você, isso se eu sabia, eu não lembrava, né? Então é o tempero, né? Porque quando seu pai perdeu o emprego, foi no primeiro ano da faculdade? Foi no segundo. No segundo ano. Quantos anos de faculdade? Só foram 5. Então, pelo menos 4 anos, né, de ansiedade. Como eu vou fazer, como eu vou pagar. Tô cansada, mas tenho que ir, mas tenho que voltar. É difícil quando a gente vive. Mas hoje, né, que valor. Que gostoso contar essa história. Por isso que a gente tá aqui contando essa história, porque é muito importante. E a gente pode usar isso para inspirar outras pessoas, né? Assim como você se emocionou, eu também me emociono. Porque é isso que emociona a gente, é a luta, né? Tá, continua. E aí, você continuou a faculdade pagando com seu salário lá de telefonista na Caixa. Daí eu ajudava, né? Mas ao mesmo tempo meu pai que pagava a faculdade. Mas eu comprava minhas coisinhas, enfim. E aí eu me formei. E quando eu me formei, o meu primeiro emprego foi na farmácia. Porque assim, eu queria fazer análises clínicas, mas eu não podia porque meu pai já foi um sacrifício enorme para ele pagar minha faculdade. Então, eu teria que pagar mais 2 anos para fazer análises clínicas, né? Então, não tinha como. Então, eu tive que trabalhar. E eu fui trabalhar no balcão de farmácia. Então, eu trabalhava junto com meu pai. Meu pai era balconista e eu fui a farmacêutica da farmácia. A gente trabalhou 1 ano junto, aqui em Cianorte. Mas eu queria mais, assim. Eu vi que não era aquilo ainda, né? Que eu queria para mim. Aí, eu fiz uma entrevista de emprego, comecei a trabalhar e fui selecionada e comecei a trabalhar lá em Maringá, aqui em Maringá. E eu trabalhava numa clínica de reprodução assistida. Só que eu não sabia nada de reprodução assistida. Então, na época era o Hospital Almodim, né? O doutor Almodim, que ele trabalha com essa parte de reprodução assistida. E eu também cuidava do hospital, era a farmacêutica responsável.
Ele me contratou, só que ele falou, Fernanda, eu preciso que você faça uma pós-graduação. E eu falei, meu Deus, eu fui ver, na época, a pós-graduação era quase o valor do meu salário, eu não tinha dinheiro, né? Eu não podia falar pro meu pai, viu, você vai pagar para mim de novo, né? Depois daquela luta toda. Aí eu morava em Maringá, morava numa pensão e pagava as contas, enfim. Aí meu pai decidiu mudar para Maringá, daí de novo meu pai, né, se sacrificando por nós, mudou para Maringá para eu conseguir morar com ele, para eu conseguir fazer a pós. Então eu trabalhava em Maringá, pagava a minha pós, que eu ia todo mês para São Paulo, só que daí eu não tinha mais o gasto, né, da moradia, porque eu morava com meus pais. Então, e assim foi, fiquei 1 ano nessa clínica, aprendi muito, né? Então, eu também sou embriologista, né? Eu sou especialista em reprodução assistida, sou pós-graduada. Trabalhei 1 ano com isso. Mas, no final do curso, eu queria muito fazer um mestrado. E eu falei pro meu patrão que eu queria fazer mestrado. Ele ficou muito bravo, falou que não queria que eu me ausentasse e me mandou embora. Aí eu perdi meu emprego. Aí fiquei desesperada, porque eu precisava muito do meu emprego, né? Pra eu viver. Só que daí eu fiz, no mestrado eu passei acho que foi 2º lugar na prova, então eu ganhei bolsa. Aí então eu estudava, eu fazia o mestrado e eu ganhava a bolsa, então eu já fiquei mais tranquila, entendeu? Então acho que sempre eu penso que é Deus, né, providenciando. O caminho é meio torto, mas as coisas vão, né, Aí eu peguei, fiz o mestrado em Maringá e daí eu prestei a prova para fazer a habilitação em análises clínicas na UEM também e passei. Então eu fazia o mestrado e a habilitação na UEM. E eu tinha bolsa, então eu estava mais tranquila. E meu pai já morava lá em Maringá, meus pais moravam, meu pai trabalhava lá, né? Ele passou a ser gerente de uma rede de farmácia, então eu já estava mais tranquila. E terminei o meu mestrado. Aí, antes de eu terminar meu mestrado, eu me casei, né? Só que daí meu marido em Tupã, meu marido é professor universitário, e eu fazendo mestrado em Maringá. E eu comecei a dar aula em Maringá. E eu dava aula na época de anatomia. E eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui dando aula de anatomia, né? Mais uma vez, né? Eu fazendo alguma coisa que eu não via muito sentido na minha vida. Mas, enfim, foi o emprego que eu consegui na época e eu comecei a dar. Só que eu morava em Tupã, ficava a semana inteira em Maringá, né? Eu terminei o mestrado e comecei a dar aula de anatomia. E terminei o meu mestrado, aí eu sofri um acidente na estrada, né? Então, teve um acidente grave, eu comecei a ficar com muito medo de estrada. Eu tinha começado meu doutorado em Maringá, daí eu parei. Falei, não vou mais, vou ficar em Tupã, vou ficar com meu marido. Aí eu larguei meu emprego em Maringá e fui para Tupã, né? Realmente viver a vida ali com meu marido. E eu fiquei, acho que 6 meses em casa, foi muito difícil para mim, porque eu falei, meu Deus, então eu tinha um mestrado na área de farmácia, eu era pós-graduada em reprodução assistida e eu não tinha emprego, então eu tinha um currículo muito bom, né? Eu tinha um conhecimento muito bom, mas que não era aplicado naquele lugar que eu estava, então eu sofri muito com isso, né? Porque realmente não tinha muito o que eu fazia, a não ser trabalhar com análises clínicas. Aí eu tive a oportunidade de um emprego numa cidade vizinha, em Herculândia, né? no Hospital São José, que estava saindo uma farmacêutica e eu assumi o laboratório. Então, foi um período também de muito crescimento para mim. Era um laboratório pequeno, né, sem muito recurso. E nesse tempo, a gente conseguiu modernizar muito o laboratório. Então, quando eu entrei lá, a gente fazia pipetagem para fazer um exame, imagina. E quando eu saí, a irmã Diva, ela tinha muito contato, né, com essa coisa de político, e eu ajudava ela nos projetos. Então, a gente escrevia projeto, a gente conseguiu aparelho para hematologia, a gente conseguiu aparelho de bioquímica. Então, também, eu fiquei muito feliz em conseguir também ajudar, né? Então, quando eu saí do hospital, depois de 5 anos que eu fiquei ali, eu já deixei, aquele laboratório já estava todo automatizado, então foi um orgulho para mim. E quando eu estava no laboratório, eu pensava, eu também tinha aquele negócio, parece que eu quero mais, mas eu não sabia exatamente o que eu queria, não tinha não sabia o mais por que eu queria mais, né? Parece que eu ainda não tinha encontrado a minha missão ali, né? Meu propósito de vida ainda não estava sendo feito. E aí eu conheci uma amiga, já conheci uma amiga que se formou comigo e ela falou, Fer, eu tô trabalhando com estética, hoje em dia farmacêutico é uma área que a gente pode estar trabalhando, enfim, a estética, ela está crescendo muito. Aí eu falei, eu estudei tudo isso, eu fiz mestrado, eu fiz isso, fiz aquilo, eu vou trabalhar com estética. Na época eu falei, não acredito que eu pensava que eu ia jogar todo o meu conhecimento no ralo para eu recomeçar novamente. Como, né? Muitas pessoas, né, até hoje pensam, você não imaginou o quanto era importante trabalhar com estética, ter tanta experiência, né? Não imaginava. O quanto, então, essa experiência toda, de todos esses lugares que você trabalhou, né? A gente
pode perceber, foi importante para a profissional diferenciada que você é hoje. Com certeza. Que você vai chegar aí, tá, daí você se questionou, meu Deus, vou ter que trabalhar com estética? Eu falei, meu Deus, será que eu vou encarar isso? Aí eu comecei, né, a pesquisar, aí eu falei, Você simpatizou? Me simpatizei, mas eu queria, né, eu queria ter algo meu também, queria empreender. Eu tava com essa coisa do empreendedorismo meio na minha veia, assim, sabe? Aí eu falei, então, acho que eu vou apostar na estética. E apostei na estética. Só que na época eu abri uma clínica de estética, uma franquia em Tupã. Eu não era pós-graduada em estética. Só que daí, como tudo que eu faço, né, eu fui estudar. Porque eu não gosto de trabalhar com achismo. Eu acho que a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo. Então, eu fui fazer a pós-graduação em estética avançada, né? E fiquei 4 anos, então, à frente dessa clínica de estética. E depois que eu terminei essa pós, que eu fiz vários cursos livres, eu falei, não, agora eu tô pronta. Então, agora eu vou sair da franquia e vou trabalhar com o meu nome. E agora eu vou trabalhar com harmonização facial, porque é o que eu tô pronta para executar e é o que eu realmente gosto. Então, por isso que hoje, né, eu tenho uma clínica de harmonização facial, né? E os serviços de estética básico, praticamente eu não faço mais, a não ser a depilação a laser, que é um serviço que a gente ainda executa na clínica. Os outros nós não realizamos mais. Então, todos os procedimentos da clínica passam por mim hoje. Então, eu tenho uma auxiliar, mas tudo é por mim. Então, eu crio protocolos, eu estudo muito. Então, para eu conseguir realmente entregar esse trabalho de excelência. Né? Então, o quanto a gente estava conversando sobre isso, e vamos falar isso para as pessoas. O quanto é importante a gente entender que quando um profissional fala que tem que passar por mim, né? É importante as pessoas entenderem. E eu tava falando isso pra Fer, que às vezes a gente tem medo mesmo de fazer um procedimento com farmacêutico, com outros profissionais da área que são habilitados, que os conselhos, né, sabem que eles podem. Mas olha a Fer, né? A gente falou isso ontem. Ela estudou anatomia, ela não sabia por quê. E hoje, meu Deus do céu, como a anatomia é importante para você fazer a harmonização. Exatamente. Né? O quanto todos os procedimentos da clínica precisam passar por você. Por quê? Porque você é a pessoa que estudou. Né? Então, talvez o que é complicado para uma pessoa, para você é simples. E eu gosto de falar isso para as pessoas. E não é porque a gente é melhor do que os outros. É porque quem tem experiência e conhecimento vai fazer melhor do que quem ainda não tem experiência e conhecimento. Então, não é sobre ser melhor ou pior do que os outros. É sobre poder fazer aquilo porque eu sou experiente, porque eu estudei, porque eu treinei, porque eu vivi. Que você se formou até hoje faz quantos anos? Me formei em 2008. Então, mais 5 de faculdade, 2003. Então, já faz quase 20 anos que eu estou estudando. Eu estou trocando de trabalhos, mas todos estão interligados, porque tem tudo a ver com a farmácia. Né? Tem tudo a ver. Então, e a gente quer contar essa história da Fer por isso, né, Fer? Ninguém cai. E aí, assim, moro numa cidade pequena, né? As pessoas te conhecem. É importante saber de onde a gente veio, o que a gente faz. Por isso que é importante contar essa história, que não é só uma história pessoal. Então, tava falando assim, mas a minha história pessoal? Não, essa é a sua história profissional. Tudo isso que você fez e todas essas escolhas é empreendedorismo, né? Empreender, eu tô lendo um livro e ele fala isso, empreendedorismo é isso, é você vender o que você faz de melhor. Né? Então, são escolhas. Tem gente que vai ensinar a se comportar. É vender o que a gente tem de melhor. Então, o nosso comportamento e a nossa história não é que a gente está vendendo, mas a gente precisa contar. As pessoas precisam entender, porque isso faz parte do valor que você tem. Então, por isso que a gente não negocia preço. Porque a gente sabe o valor. Você sabe o valor de ter uma franquia, não é barato. Depois de fechar com a franquia, né, Fer? Daí eu tava perguntando pra Fer, e como foi quando fechou a franquia e para abrir a nova clínica? E daí, Fer, quanto tempo levou? Aí eles me deram 1 mês, falaram, então tudo bem. 1 mês? Um mês. Aí eu desesperei, falei, meu Deus, como que eu vou fazer para parar de atender minhas pacientes
e tocar esse negócio, eu não tenho como fechar, porque daí eu não ia ter faturamento. Aí eu acho que é Deus, né? Igual eu falei, foi Deus, a gente conseguiu pedreiro para trabalhar, sábado e domingo eles trabalhavam, pintar a clínica sábado e domingo, então tudo foi se ajeitando e a gente conseguiu, né, e organizando e vendo o sistema, porque o meu sistema operacional, tudo das clientes eram da franquia, tudo era da franquia, tudo era ligado a eles. Então eu coloquei sistema novo, então teve nova informatização da clínica, teve a pintura, tudo em um mês. Então, assim, eu acho que era para ser mesmo, né? Acho que estava ali, acho que eu estava sendo preparada para aquilo mesmo sem saber, né? Igual a história da farmácia. Eu estava sendo, quando eu fui lá da aula de anatomia, de alguma maneira eu estava sendo preparada para o que eu faço hoje, porque a harmonização não é simplesmente fazer um curso, gente, ir lá e injetar algo no rosto, vai além, né? A gente precisa saber de anatomia, a gente precisa saber de todos os vasos, a gente precisa saber da parte óssea, a gente precisa saber da parte muscular. Então, a gente tem que saber o que está por baixo dessa pele, não é só deixar bonitinho, porque a gente tem risco, a gente tem, enfim, várias coisas. Saber o que fazer com saber o o que fazer com o risco. Coisa que deu você errado. tem que fazer uma intercorrência. Eu faço muito curso disso de intercorrência, então tudo na vida vai acontecendo e eu acho que muitas vezes a gente não sabe o porquê, mas aos poucos elas vão sendo construídas e agora sim eu consigo enxergar o porquê de tudo isso na minha vida, né? E também graças aos meus pais, eu sempre falo, porque eles conseguiram me dar uma base, né, uma educação, tanto para mim quanto para meus irmãos. Então, assim, tudo para eles eram nós, né? Então, assim, eles largaram muito, eu já falo, muito dos sonhos deles, provavelmente eles deixaram para trás para que nós fôssemos quem nós somos hoje, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente teve, tenho o maior orgulho deles, eu acho que eles são, meu pai e minha mãe são a maior inspiração para mim, né? Acho que a base familiar, ela conta muito, ela faz muita diferença na vida de uma pessoa e para mim foi essencial e conseguiu me fortalecer para eu conseguir superar todos esses obstáculos, eu e meus irmãos, né? Pra gente ser quem nós somos hoje, né? Então, meu irmão também tá super bem hoje, né? Uma pessoa muito especial, tem um caráter enorme, que eu tenho o maior orgulho dele. Tem uma família. Tem uma família. A minha irmã também tá em São Paulo, a Giovana é super inteligente e tá cada vez mais aí, né? Avançando aí no lado profissional dela. Então, assim, é orgulho mesmo. E eu acho que as experiências são pra gente fazer do limão aquela limonada, né? Então, assim, quando a gente consegue isso, no final a gente tem esse orgulho, né, de olhar para trás e falar, nossa, eu venci, né? Então, eu me sinto hoje uma vencedora, sim, né? De olhar para trás e ver o caminho que eu percorri e saber que eu tive sempre alguém para me amparar, né? Que é minha família, que é o principal. Ô, Fer, e as suas clientes sabem dessa história? Não sabem. O que você acha que elas vão achar? Quando você chegar lá no consultório segunda-feira, ou quando a gente divulgar esse vídeo, assim, você acha que muitas das suas clientes vão se identificar com a sua história porque elas têm uma história assim também? Acredito que sim. E por isso que elas te valorizam? Porque a gente falou sobre isso, né? Chega um momento da nossa vida que quando a gente divide a nossa história e divide nas nossas redes sociais, porque um vídeo como esse não é porque a gente quer vender nada, né? Então, por que vocês estão gravando esse vídeo? Porque é importante as pessoas saberem da nossa história, porque geralmente os nossos clientes de verdade se conectam com a nossa história. Então, depois você vai me contar que muitas vão chegar lá e o assunto vai ser o vídeo, mas não o seu. Elas vão começar a compartilhar com você as histórias dela. E isso vai ser muito valioso. Então, hoje, você tá onde você queria estar? Eu tô. Você quer chegar em mais algum lugar? Eu tenho alguns planos. Tem? Tenho. Tipo, planos grandiosos? Como é que é a Fer, profissionalmente falando? Eu não paro. Assim, eu tenho muitos planos profissionais. Assim, muitos. E assim, tenho vários cursos que eu quero fazer. Até fora do Brasil, que já estão na minha meta. Então, eu quero porque eu, assim, eu sei, né, eu tô bem, eu acho, nos meus resultados hoje, mas eu quero mais, eu quero entregar mais. E não é pelo outro, é por mim. Está entendendo? Tipo assim, eu acho que o estudo, para mim, é tudo. Então, tudo que eu consegui hoje foi através do estudo, através de eu conseguir me profissionalizar. Então, eu sempre quero ir além. E além disso, eu tenho outros planos a mais, assim, que ainda é segredo, claro, sabe? Mas plano é plano, mas eu quero mais, assim. Tenho sido convidada, né? Já fui convidada para algumas aulas, enfim, ainda não é o momento,
né? Porque eu tenho criança pequena, então uma hora vai chegar o momento aí. Ô, Fer, você acha que um dia você vai mudar de Tupã? Eu acho que não. Eu acho, não E sei. quantos mil habitantes tem Tupã? Tupã tem 70. Então, Tupã é tipo Cianorte, É. 70 mil. É pequeno. E sabe o que é legal a gente contar essas histórias? Porque se a gente tem grandes sonhos, eu também tenho, e a gente não quer sair da nossa cidade, que é pequena, a gente tem esse cliente com esse potencial, né? Então, é por isso que a gente não para de estudar. Porque com certeza, eu quero fazer um curso até internacional. Às vezes as pessoas falam, pra quê? Porque dentro de Tupã tem clientes que querem esse serviço. E que talvez hoje elas vão para São Paulo, mas daqui a pouco elas vão ter em Tupã e vão valorizar. Então, mais uma vez, essa é a importância da gente ter orgulho da nossa história, saber da onde a gente veio, aonde a gente vai. Porque cada passo que a gente der, essas nossas clientes que sabem a nossa história, elas vão dar junto, né? Geralmente, até os nossos clientes que falam pra gente, você já viu tal curso? Você já viu tal máquina? Não vi, então vê. É a sua cara, traz pra gente. Elas não falam assim? Fala. Traz pra gente, ou seja, se você tiver, se você souber, eu vou vir aqui com você. Elas falam, tem tal coisa que eu vi, você não faz? Então, mas quando você fizer, você me avisa que eu quero fazer. Então, a gente tem, eu acho engraçado isso. Eu falo, não, pode deixar, que eu vou falar com E você. sempre lembrar a nossa história. Nossa, você falou coisas aí que mexeram muito comigo, que eu não sabia. E é uma história muito valiosa. Então, eu acho que sempre a gente tem que voltar lá atrás, pular no trampolim e voltar aqui na frente. E aí valorizar quem a gente é, né? E aí hoje, como é o nome da tua clínica? Hoje chama Fernanda Facchini, Harmonização e Estética. Quantas pessoas tem na clínica? Quantos funcionários? Hoje eu tenho três, mas eu tive 8 já. Hoje eu tenho 3 meninas que trabalham comigo e mais eu, 4, nós somos em 4. E a Fer ainda está querendo renovar a clínica dela, né, Fer? A gente está com vários planos aí. Ainda não está do jeito que eu quero, né? Tenho várias coisinhas que eu quero mudar. E já mudei muito nesse 1 ano que eu comecei a trabalhar com o meu nome. Eu falo muito assim que o meu trabalho não é só a estética, vai além, né? É o acolhimento. Então, hoje, eu gosto muito de estar recebendo todo mundo com café especial, entendeu? Eu falo para as meninas, aquela pessoa tá ali porque é o momento dela. Então, eu atendo homens também, mas 95% é mulher, né? Então, assim, a gente tem aquele acolhimento, a gente tá se preocupando com o que ela precisa da gente, a gente servir um café, ir até a minha sala, a gente conversar, porque ali eu sei muito, elas não sabem da minha história, mas eu sei muito, muitas entregam a história dela para mim, então muitas têm um porquê de estar ali, entendeu? E é isso que me move, né? Porque através disso eu consigo estar ajudando elas a resgatar essa autoestima, né? Se amar. E agora eu tô com um projeto, né? Não sei se eu te contei, que chama Ame-se, né? Porque a mulher, eu falo que a mulher, ela tem que estar bem para ela conseguir ajudar o outro. A gente tem filho, a gente tem marido, a gente tem muitos problemas na nossa vida, né? Se a gente não tá fortalecida, se a gente não cuidar primeiro da gente, como que a gente vai entregar o melhor pro outro, não é verdade? Sim. Então eu falo muito para elas isso, porque tem quantas mulheres que fazem tudo pelo outro e não olha para si. E chega lá no final e fala, nossa, né? Eu tô acabada, nossa, não sei o quê. Já chegam, sabe, eu não fiz isso por causa disso, por causa do marido. Eu falo, não é para fazer tudo por você, não é isso, mas pelo menos um pouquinho, para elas pensarem um pouquinho nelas, olharem para elas ficarem mais fortes e poderem realmente ser melhor pro filho, ter mais segurança. A gente tá destruída por fora, por dentro, a gente cuida um pouquinho de por fora, a gente resgata o de dentro. A gente resgata de dentro, exatamente. Ô, Fer, e agora nós vamos fazer um convite pro pessoal. Vamos dar uma voltinha em Cianorte, contar um pouquinho da sua história com imagens? Vamos lá, então, vou adorar. Então, aqui nessa região que o ônibus parava e a gente pegava ele pra gente conseguir chegar lá em Moarama, na faculdade. Todo dia durante mesmo. 5 anos. Haja coragem, hein, Fer? 5 anos. Força de vontade é nossa. Aqui foi a primeira farmácia que eu trabalhei. Hoje não é mais farmácia, né? É essa loja de ambientes planejados, mas foi meu primeiro emprego, era uma farmácia aqui nesse local.